Fala pessoal, o professor Jonathan aqui. Estamos começando a nossa disciplina de Física 1, que é a nossa física mecânica, e hoje nós iremos falar sobre padrões de medidas e unidades. A física ela é uma ciência experimental, então, para ocorrer o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, é preciso que ocorram experimentos. E para que esses experimentos possam ocorrer, é preciso que ocorra medições. O que é uma medição? É um procedimento experimental que determina o valor momentâneo de uma grandeza. Por que esse valor é momentâneo? Porque as grandezas elas variam com o tempo. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um carro, cada hora ele está num espaço, ele está numa posição diferente de uma estrada. Se eu estou falando de uma vazão de um fluido num cano, cada hora eu tenho uma quantidade que está passando. Então, a medição, ela mede o valor momentâneo, ela mede o valor naquele exato momento. Então, essas grandezas físicas, elas precisam ser expressas em uma escala, uma unidade de medida, para que todo mundo, né, de todo o planeta consiga conversar e consiga padronizar os seus experimentos e as suas medições. Então, para que isso ocorra, existe o Sistema Internacional de Medidas. Então, o Sistema Internacional de Medidas, a gente vai chamar ele de SI, é um sistema em que a gente aplica, né, em que a gente combina, a gente usa padrões e convenções de medições das principais variáveis físicas para que todo o mundo científico utilize as mesmas unidades de medida. Dessa forma, 1 metro no Brasil vai ser o mesmo metro de Portugal, dos Estados Unidos e assim por diante. Essa aqui é uma tabela que tem as 7 grandezas fundamentais do sistema internacional, e aí vamos detalhar como que é cada um delas. Para comprimento, a unidade é o metro, a gente usa a letra M, então a gente usa comprimento aí para medir o tamanho das coisas. Massa, a unidade de medida de massa é o quilograma, que é o que normalmente a gente pesa em balanças, por exemplo. A medida de tempo no sistema internacional deve ser feita em segundos. Já a temperatura, a unidade de medida é o Kelvin. A gente no Brasil usa bastante grau Celsius, mas na ciência o correto é usar Kelvin. Nós temos também o mol, que ele é a quantidade de matéria. Então, normalmente a gente usa mol para calcular, para fazer a contagem de materiais que estão em muita quantidade. Então, normalmente é utilizado para átomos, para coisa muito pequena que tem muita repetição. Nós temos o candela, que é a unidade de medida de intensidade luminosa, a gente usa a letra CD. E nós temos o ampere, que é a unidade de medida de corrente elétrica. E aí, a gente tem alguns prefixos que a gente usa antes dessas unidades. Algumas delas aqui nós já estamos acostumados. Por exemplo, tera. Hoje em dia os HDs, né, terabytes. O que isso significa falar tera? 10 elevado a 12 bytes. Gigawatts de potência. A gente tem 10 a 9 watts de potência. E a gente tem potências negativas também. Então, por exemplo, centímetro. O que é o centi que está antes do metro? 10 a menos 2. Mililitro, né, que a gente chama de ml, vale 10 a menos 3. Nanômetro, 10 a menos 9. Então, aqui a gente tem diversos prefixos, né, que a gente pode usar na hora de fazer as mudanças de unidade. Vamos exercitar um pouquinho dessas transformações aí que a gente comentou. Então, a gente tem aqui 5 situações que a gente quer mudar as unidades de medida e aí a gente vai conversando conforme a gente for fazendo. Vamos começar aqui na letra A. O que a gente quer fazer? Passar 200 gramas para quilograma. Sempre que nós formos fazer mudança de unidade, uma maneira legal da gente fazer é montar uma regra de 3. Então, a gente tem que colocar uma quantidade que a gente já conhece e a que a gente quer calcular. Então, o que eu montei aqui? A gente tem que 200 gramas é igual a x quilogramas. Então, esse x aqui representa o valor que a gente não sabe. 200 gramas, e aí a gente vai dividir pela quantidade que a gente conhece. Então, eu sei que 1.000 gramas vale 1 quilograma. Então, 1.000 gramas está para 1 quilograma. Notem que ficou do lado direito quilograma, do lado esquerdo gramas. Então, nós temos que isolar, né, esse valor de x aqui. Então, é só passar esse 1 quilograma que está aqui, a gente pode passar para o outro lado,
multiplicando. Se nós fizermos isso, eu vou multiplicar 1 vezes 200 e vou dividir por 1.000 e vou achar esse x. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho grama em cima, grama embaixo. Eu posso simplificar, né, essa unidade de medida aqui, ó. Eu posso cortar esse G com esse G. E aí, na hora que nós formos resolver, né, isso daqui vai dar 0,2 kg, é o valor do x. Então, 200 gramas equivalem a 0,2 kg. Letra B. Agora a gente quer o contrário, a gente quer de quilograma para grama. De novo, ó, 1.000 gramas está para 1 kg e x gramas, que é o valor que a gente quer saber, está para 3 kg. Eu tenho que novamente isolar esse x, então a gente passa esse 1.000 que está aqui, multiplicando pelo outro lado para isolar esse x gramas. Então esse x gramas, né, ele vai ser 3 dividido por 1, que já estava do outro lado, e aqui o 1.000 eu passei multiplicando. Então, se nós olharmos aqui, eu tenho quilograma em cima, quilograma embaixo, eu posso simplificar. Se eu simplificar, 3 dividido por 1 é 3, vezes 1.000 vai dar 3.000 gramas. Então, esse x gramas, né, que a gente estava procurando no começo, esse valor de x vale 3.000. Então, 3 quilogramas equivalem a 3.000 gramas. Letra C, 20 minutos para segundos. Agora nós iremos montar em relação ao tempo. Então, 20 minutos equivalem a x segundos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. A gente precisa isolar esse x, então nós iremos passar esse 60 multiplicando pelo 20. E aqui a gente tem 20 sobre 1, minuto com minuto. Novamente a gente pode cortar, né? A gente pode simplificar esses minutos aqui. Então, vai ficar só dependendo desse segundo ali. Resolvendo isso, 60 vezes 20 vai dar 1.200 segundos. Então, 20 minutos em segundos equivalem a 1.200 segundos. Esse é o valor do x. Letra D, 200 centímetros para metro. 200 está para x, então 200 centímetros, x metros, sobre os valores que a gente conhece. 100 centímetros valem 1 metro. Notem que, de novo, ó, centímetro para um lado, metro para o outro, preciso isolar o x, vou passar o 1 multiplicando do outro lado. E aí aqui de novo, ó, centímetro em cima com centímetro embaixo, a gente consegue simplificar. E aí nós resolvemos 1 vezes 200 dividido por 100, isso vai dar 2 metros, é o x metros que a gente estava procurando. Então, 200 centímetros valem 2 metros. Agora, por último, letra E, nós temos 1 km por hora e nós queremos passar para metros por segundo. 1 km por hora é igual a x metros por segundo. Esse aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos interpretar aqui, ó. Aqui a gente tem esse K. Esse K ali na tabela que nós acabamos de ver, esse K equivale a 1.000. Então, 1 quilômetro, se esse quilo é 1.000, então eu posso trocar o quilo por 1.000. E aqui embaixo eu tenho hora. E aí, como nós queremos passar para segundo, eu sei que uma hora ela tem 60 minutos de 60 segundos. Então, se eu fizer 60 vezes 60, eu descubro quantos segundos eu tenho em uma hora. Resolvendo isso daqui, ó, 60 vezes 60 vai estar 3.600 segundos. E aí a gente consegue simplificar essa relação aqui, né, essa fração. Então, se eu fizer 1.000 dividido por 3.600, isso aqui é como se eu cortasse 3 zeros, 1, 2, 3, e aqui embaixo eu corto 3. 1, 2, como aqui tem número, né, a gente coloca uma vírgula aqui. Então, vai ficar esse 3,6 aqui, né, de baixo. Então, para eu transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, tá vendo que ficou aqui, ó, fração 3,6 embaixo? Significa que eu tenho que dividir por 3,6. Se eu dividir 1 dividido por 3,6, dá 0,278 metros por segundo. Esse é o valor de x. E aqui a gente pode colocar uma regrinha. De quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividirmos por 3,6. Se nós quisermos aí passar de metro por segundo para quilômetro por hora, aí a gente faz o contrário, a gente multiplica. Vou deixar uma tarefinha aqui para vocês. Façam aí, ó, quanto dá 10 metros por segundo para quilômetro por hora. Deixem aí nos comentários, aí depois eu venho discutir aqui com vocês se está certo ou se está errado as respostas.
Aê, parabéns para quem chegou até aqui. Acabamos nossa primeira aula aí de Física 1. Vou deixar aqui para vocês aqui os próximos vídeos, então nas próximas aulas a gente vai falar sobre vetores. Obrigado então por assistir até aqui, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.